Aguiar, bora crescer e contribuir? Hoje eu fiz um planejamento, um alinhamento com 3 consultoras e as 3 tinham um objetivo em comum, que é tirar a CNH e ter o seu carro. E aquela que já tem CNH, comprar o seu carro. E aí eu prometi pra elas fazer esse videozinho, então vou contribuir com todo mundo, né? Sobre como que eu fiz, tá? Pra poder ser 100% Mary Kay e comprar o meu carro. Porque a gente sabe que comprar carro é uma quantidade maior de dinheiro que a gente precisa, tanto pra entrada, depois a gente tem que se comprometer com as parcelas. Então eu vou te falar o que eu fiz, mediante o que eu aprendi, tá bom? E aí, gente, dica boa é aquela que você vai colocar em prática. Eu sempre falo isso, né? Às vezes, algumas consultoras reclamam mais de 3 anos, 5 anos comigo da mesma coisa. Preciso melhorar minha organização financeira, preciso criar uma rotina, preciso ter o meu carro. Só que a gente dá o direcionamento, faz a aulinha e ela não coloca em prática. Então, a primeira dica que eu quero te dar, anota aí, é você parar de romantizar, você parar de ter o seu problema como bicho de estimação. Porque às vezes tá tão confortável reclamar daquilo, que é mais fácil reclamar daquilo, né? Ah, mas é que eu não tenho dinheiro. Ah, mas é que a vida financeira tá muito difícil. Ah, mas é porque eu não consigo criar rotina. Ah, mas é porque eu não tenho disciplina. Ah, mas eu preciso comprar um carro. Ah, mas eu preciso reformar minha casa. Às vezes é tão mais fácil continuar reclamando daquilo do que sair da zona de conforto e colocar em prática, às vezes, dicas simples que a gente dá. E aí, é uma construção, gente. A gente precisa parar de ser imediatista, sabe? De querer que as coisas se resolvam assim. É uma construção. Muitas vezes é árduo. Muitas vezes é difícil a gente manter a visão no nosso objetivo. Então, eu quero dar pra vocês aqui algumas dicas de como que eu fiz pra comprar o meu carro. Mas pode ser pra qualquer outra coisa, tá? Pode ser pra você comprar, dar entrada na sua casa. Pode ser pra você juntar aí 20 mil pra fazer qualquer coisa, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu precisei mudar foi a minha mentalidade, porque eu detesto coisa parcelada, eu detesto saber que eu tenho ali que pagar aquilo em não sei quantas vezes. Até que aí eu fiz o método CIS, né, que é o maior treinamento de inteligência emocional, inclusive vendo ele mesmo, não ganho nada com isso, façam. Por quê? Não é que ele vai mudar a sua vida, porque nada muda se você não mudar. Você pode ter a melhor líder, que se você não fizer a sua parte não vai adiantar. Você pode fazer o melhor curso, a melhor faculdade, que se você não fizer a sua parte não vai adiantar. Então a primeira coisa que nós precisamos nos conscientizar é que tudo começa e termina em mim. Nada vai mudar se eu não decidir mudar. Então o primeiro de tudo é isso. Aí, nesse curso, eu desconstruí a minha primeira crença, que é o tal do não comprar parcelado. Não se meter em uma dívida, né, de 5, 10, 20 anos, que às vezes casa quando a gente compra essa quantidade. E quando a gente faz cursos de finanças, alguns deles ensinam a você não se meter em dívida. Que é melhor você juntar o dinheiro para você comprar aquilo que você quer, já pagando à vista, né? Então primeiro você junta, depois você compra. Aí, nesse curso, o que eu fui ensinada? Que cada um tem uma realidade. E que nós precisamos entender que a realidade da pessoa que já tem muito dinheiro é bem diferente da realidade da pessoa que ainda tá construindo depois dos seus 30 anos, né? Eu tô com 35. Então, depois dos seus 30 anos de idade, ou seja, eu já vivi 30 anos depois disso, que foi que eu conheci uma oportunidade extraordinária na minha vida, chamada Mary Kay, pra fazer mais dinheiro. Porque até então a cabecinha era da CLT. Até então a cabecinha era, tô feliz, tô próspera, pago as minhas contas, tenho as necessidades básicas, trabalhava em uma companhia aérea, que até então, né, nossa, é um trabalho maravilhoso, né? Recebia mais de 5 mil currículos. Então, a minha cabeça era outra. E aí, nesse curso, o que nos foi ensinado? Que se você tiver caráter, tá? Então, primeira coisa, você precisa ter caráter. Aqui, o caráter no sentido de, eu dou a minha palavra. Se eu fizer uma prestação, eu vou pagar. Eu vou mover o que tiver que mover pra pagar, pra aquilo não virar dívida. Então, o que me foi ensinado? Se você tiver caráter, e se você não tiver preguiça, e você tem que ter uma ferramenta em mãos pra fazer esse dinheiro, você tem sim que se enfiar em uma prestação, porque ela vai ser o seu motivo pra agir. Então, a pessoa que tem caráter, tá? Ela não vai deixar aquela prestação virar dívida. Por quê? Porque ela tem caráter. E ela precisa de uma ferramenta pra fazer dinheiro, porque também não adianta eu falar assim, não, eu tenho caráter, eu não vou deixar de pagar a prestação do meu carro de mais de R$1.000, mas na companhia aérea o salário na época era 1.000 e pouquinho. Ah, mas tem a comissão. Mas peraí, quem disse que o modelo lá de comissão era sempre o mesmo? E outra coisa, dentro de um estabelecimento, presa, você não tem condições de buscar pelos clientes. Vamos ser sinceros, são eles que vão até você. Então nem isso eu poderia colocar a minha fé, né? Porque eu não tinha pra onde agir. Então nesse caso seria incoerente eu ter caráter, me enfiar em uma prestação que o meu salário não comportava.
Diferente de Mary Kay, que aí entra, né, a parte que eles ensinam. Você tem que ter uma ferramenta pra você fazer dinheiro. Tá barulho da chuva, mas tá muito calor aqui. Você precisa ter uma ferramenta pra você fazer dinheiro. Porque senão também é você, você ter muita ilusão, né, que as coisas vão acontecer. Então, me desconstruiu uma crença de que eu não poderia ter o meu carro, entendeu? Quando lá, uma pessoa sábia e uma pessoa milionária falou que a realidade do rico é diferente da realidade do pobre. É diferente da realidade daquela pessoa que ainda está construindo o seu patrimônio, a sua riqueza, as suas glórias. E aí, ali na hora, minha cabeça fez assim, bum! É verdade. Porque eu aprendi o tempo todo que não se deve fazer a dívida, que se deve juntar o dinheiro, mas peraí, como que vai conseguir juntar dinheiro, sendo que o tempo inteiro o nosso padrão de vida, você começa a ganhar mais, seu padrão de vida começa a aumentar. Aí, então a primeira coisa que me foi desconstruída foi essa crença. Porque uma pessoa milionária falou de uma realidade, né, se colocando na pele das pessoas que ainda não são ricas. Então, gente, primeira coisa que a gente precisa ter, né, essa maturidade. Qual é a minha realidade? Porque senão eu não tô querendo me meter em uma prestação, porque eu tenho esse conceito de, nossa, vou ficar 5 anos pagando, nossa, vou ficar 20 anos pagando ali aquela casa. Mas se não for assim, que foi isso que foi nos ensinado lá, se não for assim, você não vai ter nunca. E aí, como que vai ser? Você não vai ter nunca? Ou vai ficar esperando o milagre acontecer pra você ser rico, pra de fato você ter alguma coisa? Então a primeira coisa que a gente precisa é desconstruir a crença, tá? Caso, assim como eu, você tinha essa crença de não se enfiar em uma dívida, né? Que não é dívida, tá? É uma prestação, que vai ser o seu motivo para agir, uma vez que você tenha caráter e uma ferramenta para fazer dinheiro. Aí, outro ponto muito importante é o ter clareza, que é algo que eu bato muito nessa tecla com vocês. Quem não sabe, o que quer, o que vier é lucro. E aí, levando um pouco pro lado espiritual, às vezes tá nos faltando posicionar pra Deus. Não, eu quero isso, isso, isso e pronto, acabou. Então, às vezes, né, você tá precisando de um carro, mas você fala, se Deus quiser eu vou ter o meu carro. Por que ele não iria querer? Então vamos parar de jogar a responsabilidade pra ele, do que nós que precisamos fazer, e falar, Senhor, eu quero tal carro, assim, 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 que vai me ajudar a trabalhar, e aí o Senhor me abençoa. Então olha como que é a mesma coisa, em outras palavras, de posicionamento. Então muitas vezes o que nos falta é nos posicionar. Ter coragem de falar pra você e pra Deus o que você realmente quer. Então nesse momento também que eu aprendi sobre clareza e posicionamento pra mim e pra Deus, foi quando eu falei, não, eu quero um carro automático. Porque até então, eu queria um Uno, né? Eu sempre conto isso. Eu queria um Ninho, porque foi ele que eu fiz autoescola, foi muito fácil, enfim. Só que aí, depois desse boom na minha mente, que eu aprendi que eu tinha que ter clareza do que eu quero e que eu tinha que aprender a me posicionar, foi quando eu falei, não, eu não quero um Uno. Eu quero um carro sedã e eu quero automático, porque eu odeio ficar passando marcha. Meu braço dói, esse tal desse controle de embreagem. Gente, eu fui muito sincera pra mim e pra Deus. Ah, mas é porque você tem que começar do pouquinho, do baixo. O meu carro é pouquinho e baixo, mas dentro da clareza do que eu queria, entendeu? Que aí é outra coisa também, que você deve sonhar, né? Quando você faz o seu cartaz da vida extraordinária, você tem que colocar lá, sim, o carro dos seus sonhos, tá? A casa dos seus sonhos. O que você realmente quer, que é o extraordinário. Porém, você também pode ter pezinho no chão e antes disso, ter algo que você queira muito, mas que ainda não é o extraordinário. E foi nesse momento que eu falei pra mim e pra Deus, me posicionei. Não, eu quero um carro sedã e automático. Sabe? E era muito claro isso pra mim. Inclusive, eu escrevi, né? Porque eles ensinam isso. Você escrever o que você realmente quer detalhado e quando você quer. Como eu sou muito pé no chão, que inclusive é um defeito, tá, gente? O que a gente precisa? A gente precisa ter pé no chão, mas a gente precisa aprender a sonhar. Porque senão você fica o tempo todo vivendo do jeito que dá, porque tá te faltando sonhar, tá te faltando ambição. Porém, também não adianta você ser a sonhadora incoerente do que você tá fazendo. Porque aí você é uma sonhadora iludida, né? É tipo você falar, eu quero uma Lamborghini. E aí você não tem consciência que você não tá fazendo nada pra ter essa Lamborghini. Então, entre a minha visão do extraordinário, eu posso ter aquilo que eu quero nesse momento, que me convém nesse momento. É um sonho, mas ainda não é o meu sonho extraordinário. E aí, naquele momento, eu anotei ali. Eu quero um carro sedã, automático, né? E detalhei várias coisas ali do carro que eu fui assistindo vídeos. Então, outro ponto importante que às vezes te falta, saber o que você quer, se posicionar. Ah, eu quero um carro. Aí você quer um carro porque você tá cansada de andar a pé, porque você tá cansada de pegar um ônibus, mas até hoje você não teve coragem de falar pra você e pra Deus qual o carro que você quer e quando você vai ter esse carro. Isso serve pra qualquer outro objetivo que você tenha, tá? Então, outro ponto importante, tenha clareza do que você quer. Não tenha medo de se posicionar pra você e pra Deus. Depois que eu fiz isso, eu comecei, né, a entender que eu tinha que ser para ter.
Então eu precisava me comportar como uma pessoa que já tinha carro. Então, não, perdão, antes do ser para ter. Agora que eu tenho clareza do carro que eu quero, como que é esse carro que eu quero, né? Eu preciso e eu já me posicionei pra Deus e pra mim, né? Como que é esse carro, por que que eu quero esse carro? E aí, gente, por que que eu queria o carro? Porque eu falei, eu já tô velha, já passou da hora de ter um carro. O mínimo que um ser humano tem que ter hoje em dia é um carro, não é nem por questão de luxo, é por questão de necessidade mesmo. Hoje em dia é utilidade ter um carro. E aí batia real pra mim e pra Deus. Chega, né? Até quando que você vai ficar reclamando de ônibus? E por aí vai, tá? Então você precisa aprender a puxar a sua orelha. O quanto você fica questionando o outro, julgando o outro, tudo que o outro fala, você quer dar uma aula em cima. É hora de você aprender a se questionar. Quando o outro falar, abre os ouvidos e o coração pra receber. Se o que ele estiver falando, se o que eu estiver falando aqui não faz sentido pra você, seja flexível, abre o coração e para. Não, se ela tá falando isso, deixa eu refletir sobre o assunto. Ao invés de parar de assistir uma aula, ouvir um áudio, fazer um curso, ou ao invés de ficar questionando, né, querendo ensinar a pessoa que tá contribuindo, abra o seu coração pra refletir sobre o assunto. Não, porque se fulana tá ensinando são as experiências dela, deixa eu pensar sobre isso. E aí, depois dessa parte, o que que eu fiz? Eu fui procurar saber quanto era. Então, primeiro eu decidi o que que eu queria. Depois eu me posicionei pra mim e pra Deus, né? Que é o meu estado atual, o meu sentimento real. E aí, eu fiz também uma oração muito aberta pra Deus, né? Que não era só por causa do ônibus. Porque eu agradeci a Deus todos os dias. Senhor, obrigada pelas minhas pernas, né? Que eu posso pegar ônibus, que eu não tenho desafio pra pegar ônibus. Obrigada pelo ônibus, que é um transporte público. Obrigada por ter uma cabine do móvel agora tão perto da minha casa. Obrigada pelo metrô. Aí, outro ponto aí, vai anotando tudo, hein? Que foi o agradecer. Porque muitas vezes também, você só lembra que você quer ter o carro na hora que você vai reclamar que as malas estão pesadas, que as entregas estão longes e por aí vai. Então aprenda a agradecer. Toda vez que te vier um sentimento ruim de você reclamar de algo, da sua casa, que você não tem carro ou que o seu carro não é tão bom, aprenda a agradecer, tá? Mas saia da zona de conforto, né? Tenha a ambição de querer algo melhor. Aí depois, o que eu precisei fazer? Não adianta eu só saber o que eu quero, não adianta eu só escrever o que eu quero, não adianta eu só fazer afirmação positiva. A afirmação precisa vir seguida de ação. E a oração precisa vir seguido de ação. Aí eu fui pra ação, que foi o quê? Saber quanto que eu precisaria em dinheiro pra comprar o carro automático. Todos os dias, gente, começou a saga procurar carro. Todos os dias eu entrava em aplicativos. Eu tirei um dia pra visitar todas as concessionárias que vocês imaginarem de Belo Horizonte, junto com uma amiga. Depois eu fiz isso sozinha também, pra procurar um carro automático, tá? Seja novo, seja semi-novo, eu só não aceitava o totalmente usado. Então, outra coisa que tava lá nas minhas anotações muito claro, não aceito nenhum carro com mais de 30 mil quilômetros rodados. Por quê? Porque eu queria semi-novo de verdade, sabe? Que às vezes parece impossível, mas eu vou mostrar pra vocês que não é. E aí eu comecei a procurar carro, né? Então todos os dias antes de dormir, o que eu fazia? Pesquisava carro. Assistia videozinho no YouTube sobre qual carro automático que era melhor, qual marca. Aí via um carro no aplicativo, valor tal. Aí não entendo nada de carro, né? Ia lá no YouTube, pesquisava sobre aquele carro. Aí o povo falava mal sobre aquele carro. Ia lá no YouTube e pesquisava, né? Pra saber se aquele mal ali que a pessoa tava falando era uma realidade. E por aí vai. Então coloca outro passo aí pra você. Aquilo que você quer, o seu carro, a sua habilitação, a sua casa, trocar de carro, você precisa alimentar isso. Então todos os dias você precisa pesquisar sobre isso. Todos os dias você precisa vibrar isso. E como que você vai vibrar isso que você quer? Pesquisando, assistindo vídeo e por aí vai. Inclusive, abre parênteses aqui, uma dica pra você, né? Quer corte de vendas? Quer ser diretora? Vai no YouTube assistir vídeo de debit, de diretora, entrega de carro rosa, desfile de corte de vendas, todos os dias. Você precisa alimentar isso. Enquanto você não vibrar isso, enquanto o seu sentimento, enquanto a sua mente não conceber isso, não vai materializar, você só vai ficar querendo. Então, outro passo foi esse. Todos os dias eu pesquisava sobre carro. Gente, era todos os dias, você não tem noção. Ok. Outro passo importante é o ser para ter. Você nunca vai ter se você já não se comportar como se você tivesse. Abre parênteses de novo, isso serve também para o seu diretorado e para sua corte de vendas. Então, enquanto você não se comportar como uma consultora que vende muito, você não vai ter a corte de vendas. Você não vai ver na Mary Kay mais de 2.000. A corte de vendas te proporciona esse lucro de mais de 2.500 por mês e vai te proporcionar pagar uma prestação de verdade, além, né, de te proporcionar aí desfile no palco do seminário, uma joia,
o benefício ali daquele ano, como participante da corte de vendas. Enquanto você não se comportar como uma líder, enquanto você não aprender a se liderar, Deus não vai te dar a honra da liderança. Porque se engana quem acha que o líder nasceu pronto, que o líder é uma coisa aleatória. Não é. Liderança é a honra de Deus. Porque é Deus colocando pessoas sobre a sua vida. Então, se você não consegue liderar nem a sua vida, como que você vai ter a honra de liderar a vida dos outros? Então, você precisa ser para ter, tá? Que é já se comportar como uma líder. Já ser engajada. Já ser proativa, sabe? Antes de alguém te falar pra fazer, você já tá fazendo e por aí vai. E aí, eu comecei a ser para ter. Então, eu comecei a me comportar como uma pessoa que já tinha carro. Como, Suelen? Aí, eu vou falar pra vocês, no mundo físico, o que eu fiz, e no mundo espiritual, o que eu comecei a fazer. Vamos lá? Comecei a pensar, eu preciso modelar as pessoas que têm carro. A pessoa que tem carro, que paga uma prestação, ela tem que ter o dinheiro dessa prestação. Então, naquele momento, eu já comecei a poupar o dinheiro da prestação, entendeu? Então, era assim, todo dia 10 tinha que ter. Só que na minha cabeça, a parcela ia ser só R$500. Porque lembra que eu tava olhando o Ninho? Então, todo mês, R$500 ia pra poupança. Porque era a prestação do meu carro. Gente, eu não tô brincando. Eu colocava na poupança com aquele sentimento. É a prestação do meu carro. É a prestação do meu carro. Outra coisa, o que as pessoas fazem? Ficam preocupadas com IPVA e seguro. Meu Deus, quanto que vai vir esse IPVA? Quanto que vai vir esse seguro? O que eu comecei a fazer? Ter esses pensamentos, sabe? Será quanto que é o seguro de tal carro? Será quanto que é o IPVA de tal carro? E comecei a pesquisar sobre isso também, tá? Outra coisa aqui, o que as pessoas que têm carro fazem? Na hora que vai sair, cadê a chave? Meu Deus, cadê a chave do meu carro? Não é assim? Ai, a maioria das pessoas, né? Não sei se você que tem carro não faz isso, mas todas as minhas... Eu me lembro perfeitamente, todas as minhas amigas, todas as minhas... Toda pessoa que eu tô na casa dela... Peraí, cadê a chave do meu carro? Aí, eu comecei a fazer isso. Vocês acreditam? O meu padrasto tem carro. Então, quando a gente saía com ele. Aí, eu me arrumava toda pra sair com eles iam pro carro primeiro, porque senão eles iam achar que eu tava doida. Na hora, gente, que eu chegava no portão de casa, né, que eles já estavam lá no carro me aguardando, eu gritava, peraí. E aí eu ficava assim, gente, cadê a chave do meu carro? Cadê a chave do meu carro? E aí, eu usei uma chave como se fosse do meu carro. E aí, o tempo todo que ia sair, eu chegava no portão, eu esperava todo mundo de casa sair primeiro, senão eles iam achar que eu tava doida. E eu começava a falar, gente, cadê a chave do meu carro? Aí eu voltava aqui dentro do quarto, pegava a chave e falava, vai, achei. E saía, sabe? E colocava na bolsa. Então, é o ser para ter. O que você quer, você precisa se comportar como se você já tivesse. Inclusive, gente, a conquista do meu carro rosa foi a mesma coisa. Lembrando que não existe carro rosa, tá? É um bônus que a Mary Kay te dá, que quem bater a meta a partir desse ano, o bônus agora são R$100 mil. Faz muita diferença no nosso orçamento. Vocês não têm noção. Só que eu comecei a me comportar como uma diretora de carro rosa. Que era o quê? Acordar, me maquiar, me colocar no perfil. Comecei a ser mais participativa nos grupos, né? Então, o grupo ali da minha área, eu comecei a ser mais participativa. Eu comecei a postar mais no Instagram, minha rotina, né? Ainda que tenha muito gato, não importa, mas eu comecei a ter mais disciplina nisso. Eu comecei a me comportar como se eu tivesse uma unidade que tivesse mais de 100 pessoas engajadas fazendo, como que seria a minha rotina? Então, eu comecei a me comportar como uma diretora top. Então, o dia que eu não queria postar nada no grupo da unidade, eu postava assim mesmo. O dia que eu tava de saco cheio de ter um tanto de consultora que ninguém responde, ninguém tem respeito. Você manda um feliz aniversário, a pessoa não te responde. Você manda uma dica pra pessoa vender, ela não te responde. Você pergunta se ela tá com o produto parado pra ajudar a abençoada, ela não te responde. O que eu comecei a fazer? Antes, eu deixava a bichinha pra lá. Ah, não quer não, o problema é seu, eu já tô ganhando dinheiro mesmo. Aí eu comecei a pensar, não, como que uma diretora top se comportaria? Aí eu fiz um cronograma de como agir, né, lá dentro do grupo da unidade. Eu comecei essas pessoas que não respondem, continuei enviando, que vai ter aula, continuo enviando as mesmas coisas, né? Ou seja, pelo menos eu tô plantando a sementinha, a hora que ela quiser eu tô aqui. Então, o ser para ter, ele é pra tudo na vida. Inclusive, gente, isso abrange tanto que até em relacionamento. Se você quer ter um casamento melhor, um namoro melhor, se comporte como uma mulher que tem um relacionamento maravilhoso. Isso inclui na sua aparência, nas suas vestes, em ser mais amorosa e por aí vai, que não é uma aula pra agora. Mas o ser para ter é você começar a se comportar como se você já tivesse. E aí eu comecei então, né, a poupar todos os meses ali, como se eu já tivesse a prestação daquele carro. Eu comecei a poupar já o dinheiro do seguro, o dinheiro do IPVA. E aí, ok. Aí, então, o ser para ter é um passo muito importante para você alcançar aquilo que você quer em qualquer área da sua vida. E para ter o seu carro não vai ser diferente, tá? Aí depois, o que eu precisei também? Eu precisava da entrada, né? Então, eu tinha muito claro qual a entrada que eu precisava para comprar o meu carro automático. Então, eu precisava de R$20 mil. Não daria para eu comprar um carro automático com menos de 20 mil de entrada, tá? Aí, outra coisa muito importante é você fazer mais dinheiro.
Porque às vezes você fala assim, Suelen, como que eu vou poupar R$1.000 por mês? Então eu me dei um prazo de em 20 meses ter R$20.000 pra dar a entrada do meu carro, poupando 1.000 todos os meses. Mas eu não podia deixar de comer, de vestir, de ajudar nas contas de casa, de fazer compra. Então, autorresponsabilidade, eu sou adulta. Eu sou adulta, eu tenho caráter e eu tenho uma ferramenta pra fazer dinheiro. Então o que eu precisei? Fazer mais dinheiro. Aí, o que eu fiz? Criei uma rotina e disciplina. Inclusive, eu já compartilhei com você uma rotina de sucesso. Se você não tá seguindo, é hora de você dar um basta e começar a seguir. Né? E aí, eu comecei a criar uma rotina. E eu falei, não dá. Eu tenho uma ferramenta maravilhosa em mãos. O que eu preciso fazer para a Mary Kay dar certo? Voltei a participar das aulas. Fiz uma imersão naquele Aprender MK. Gente, na época eu fiz todos os cursos do Aprender MK. Fui no YouTube, né? Todos os assuntos de Mary Kay, que naquela fase eu estava com dificuldade, com desafio. Eu fui estudar mais sobre o assunto. Então, entre aspas, o meu negócio de Mary Kay já estava bom, mas não bom a ponto que eu conseguisse poupar R$1.000 e continuar com o meu custo de vida, que era 3.000. Aí, eu recomecei, digamos assim, né? Então, eu fiz uma imersão em tudo de novo. Como ter novos contatos, como fazer uma excelente sessão. Inclusive, o nosso destaque vendas, Mastermind de iniciação no Instagram, ele veio a partir disso. A partir de que eu senti que eu precisava me reconectar com o negócio e recomeçar para ter melhores resultados. Porque aquilo que eu estava fazendo estava me gerando um lucro bom, né? Que já era uma média ali de 3.000, mais as vendas. Mas não a ponto de eu conseguir poupar todos os meses R$1.000. E quem me conhece sabe que eu amo gastar, tá, gente? O meu motivo pra trabalhar é gastar mesmo. Entrar no Shopee, na Shein, no supermercado, e ali se vai R$1.000, R$2.000 e tá tudo bem. Esse é o meu motivo pra agir. Pode parecer bobo pra você, pode parecer supérfluo, mas pra mim não é. É o meu motivo pra agir. E talvez tá te faltando o seu motivo pra agir. Então, talvez o seu carro, trocar de carro, reformar sua casa ou ter a entrada da sua casa é o seu motivo pra agir. Tá te faltando ter clareza dele. Então siga todos esses passos que agora você vai conquistar. A não ser que você não queira seguir. E tá tudo bem, tá? Aí, o que eu fiz? Detalhei. A minha primeira coisa, organização financeira. Eu escrevi todos os meus custos de vida, minhas necessidades básicas e o que eu não abria mão, tá? Então eu não abro mão mesmo de Netflix, não abro mão mesmo do meu Super Coffee, né? Que querendo ou não é um café de mais de R$200. Então tem coisas que você não precisa abrir mão pra você ter o que você quer. Você precisa fazer mais dinheiro. E nós temos uma ferramenta pra isso acontecer. Porque às vezes, vou dar um exemplo, se você é um CLT, um assalariado, ganha R$1.500, você quer pagar 500 uma prestação de um carro, filha, você vai ter que abdicar de muita coisa mesmo. Porque senão é ilusório, né? Porém, você tem uma ferramenta em mãos que você pode acreditar que ela te proporciona mais dinheiro. Então, você precisa fazer o quê? Colocar todos esses passos que eu tô te falando em prática. Aí, eu tinha clareza que eu precisava de R$20.000 pra dar entrada no carro, tá? Eu confiei que... Aí eu olhei quanto que seria as parcelas, né? Então, tava dando umas parcelas ali em média de uns R$800, que até simulação eu fazia, tá? Porque... Na concessionária, né, você pode ir, eles fazem a simulação e nos próprios aplicativos tem a simulação do financiamento também. Fazia aquilo tudo lá. Então eu tinha clareza. Eu precisava de R$20.000 para dar a entrada no carro e aí depois eu iria parcelar ele e as parcelas sairiam uma média de R$800. Nó legal. Então eu foquei na entrada que eu precisava. Porque as parcelas, eu tinha consciência que se eu tivesse, eu ia trabalhar mais pra mim poder pagar. Mas seria R$800 a mais no seu orçamento. E esse era o motivo pra agir mais. Então, às vezes, também nos falta confiança no nosso negócio, sabe? Se você se olhar no espelho e falar assim, eu não tenho preguiça e tenho uma ferramenta maravilhosa em mãos, eu vou fazer essa parcela a mais do que o que eu já tenho hoje de custo de vida. Aí, precisava de R$20.000. Coloquei data. Me dou 20 meses pra ter esse... E eu ainda fui... Nada ambiciosa, bem zoninha de conforto, tá? Falei, eu vou me dar 20 meses pra poupar 1.000 todos os meses, né? Pra poder ter essa entrada. Então, toda vez que eu ia pegar ônibus, que eu tinha uma entrega longe, eu ia e agradecia. Nossa, isso tá acabando, porque eu tô juntando dinheiro pra comprar o meu carro. Ok. Aí, depois que eu sabia quanto que eu precisava de dinheiro pra entrada, quanto que eu ia poupar por mês e o prazo que eu me dei pra aguentar o vida a pé, eu comecei a trabalhar mais leve, porque eu tinha um objetivo. E quando você sai de casa sabendo que você tem um objetivo, você não tem preguiça de pegar ônibus, você não tem preguiça de ir longe, você não tem preguiça de arrastar bolsa, você não tem preguiça de treinar uma consultora lá nos Cafundel do Judas, você não tem preguiça de entregar uma base lá nos Cafundel do Judas. Por quê? Porque você sabe que no caminho você vai fazer abordagem, lá na hora você vai fazer um excelente trabalho pra você vender mais. Então isso começa a ser o seu motivo pra agir. Muitas vezes a gente tá na nossa zona de conforto, na nossa preguiça, porque a gente não tem motivo pra agir. E não vem com essa conversinha, mas é que agora as coisas são digitais.
Agora, as coisas são assim. Para com isso. Você tá sem motivo pra agir. Você tá na sua zoninha de conforto. E muitas vezes você tem alguém sim pra poder te dar as coisas. E é por isso que você não almeja mais. Porque se você tem o básico, né, que é o sustentável, pra que você vai querer mais? Pra que sair da zona de conforto? Pra que fazer uma entrega longe? Pra que ir num treinamento longe? Pra quê? Então, outra coisa que a gente precisa é ter ambição de conquistar sonhos, objetivos, sabe? Fruto do nosso suor, realmente. Então, esse virou meu motivo pra agir. Aí, o que eu comecei a fazer? Aí eu sabia quanto que eu precisava. Eu fiz uma imersão mesmo, sabe? De receita Mary Kay. Gente, eu assistia, inclusive assisto até hoje as minhas próprias aulas. Porque o óbvio precisa ser dito o tempo todo. E o nosso consciente, ele não grava tudo. Ele só sabe o que ele precisa fazer agora. Então a gente tem que o tempo todo estar alimentando o nosso consciente. Então eu assisti as minhas próprias aulas. Aula de receita da Mary Kay, aula de como fazer novos contatos, as aulas pockets, aulas sobre crença, aula sobre fracasso, sobre sucesso. Todas as minhas aulas eu continuei assistindo. Eu ia lá nas aulas e eu falava, olha só, gente, eu conquistei isso fazendo isso e hoje eu não faço mais. E aí eu tracei o que eu precisava fazer e voltar a fazer. E aí, né, começaram a rotina e a disciplina para poder dar reuniões. Mesmo se ninguém participava, mesmo se na live aparecia uma pessoa, eu tava com tanta vontade de ter o meu carro, de poupar aqueles 20 mil reais, de não abrir mão de ser automático, que quando eu fazia live pra treinamento e entrava uma pessoa na live, eu pensava, essa vai ser minha próxima diretora, essa vai ser minha próxima estrela. E aí eu comecei a tirar um dia, por exemplo, e ligar pra Deus e todo mundo pra cadastrar. E aí, gente, aquela pessoa que me dava não fazia diferença nenhuma na minha vida. Aquela pessoa que desligava na minha cara fazia diferença nenhuma na minha vida. Aquela consultora, aquela potencial que não me respondia, do fundo do coração, receba com muita amor minhas palavras, fazia diferença nenhuma se não me respondia. Porque as pessoas transbordam o que tá dentro delas. Então, se elas transbordam falta de respeito, se elas transbordam falta de caráter, se elas transbordam falta de afinidade, tá tudo bem. Não se trata de mim, se trata dela. Eu tava fazendo a minha parte. E muitas vezes é isso que está nos faltando, confiar. Você precisa acreditar no negócio que está em suas mãos, você precisa ter clareza do que você quer e você precisa fazer a sua parte confiante de que vai acontecer. E não importa o tempo que está levando. Porque muitas vezes também você vai começar a colocar esses passos em práticas e depois você vai parar. E eu quero te falar que demorou menos de um ano para mim poder comprar o meu carro depois que eu comecei nesse processo. Mas por quê? Porque tive constância, tive confiança. E aí, outra coisa, coloquei ações, né, que eu precisava fazer. Tipo, quais serão minhas ações para as vendas? Quais serão as minhas ações para cadastrar? Então, eu não fiz só o meu papel de diretora, porque a unidade não estava crescendo, quase ninguém querendo fazer. O que eu tinha que fazer? Fazer, né? Então, eu sempre tive esse pensamento, você pode desistir, desde que eu não desista. É o que eu preciso para conquistar os meus objetivos. É o que eu preciso. E a gente precisa entender que se você não desistir de plantar, a colheita vai vir. Só que para você ter a colheita certa, você precisa ter clareza do que você quer. Porque senão você vai continuar colhendo qualquer coisa. Então o plantio, ele precisa ser consciente do porquê que você tá plantando, tá? E aí, foi quando, né, eu voltei a fazer sessão. As consultoras que queriam acompanhamento. Vamos planejar a videochamada, vamos planejar. Às vezes eu passava ali, gente, 2, 3 horas online com uma consultora. Por quê? Porque ela queria planejar. Ela queria planejar. Era o planejamento do replanejamento, que já planejou 1 milhão de vezes e não executou nada. Ali eu estava. Por quê? Porque eu tinha fé naquela pessoa. Eu tinha fé que ela ia recomeçar. Eu tinha fé que ali ela ia realmente, bum. E é isso que a gente precisa, fazer o que precisa ser feito. Faça o seu melhor, que pode ter certeza que as coisas ao seu redor vão começar a fluir. Então, criei a rotina do que eu precisava fazer. E você que reclama que não tem disciplina, você vai ter disciplina a partir do momento que você criar uma rotina. Como que você quer ter disciplina em algo que você não sabe o que você precisa fazer? Por isso que tem que participar dos eventos. Os eventos, eles são pro seu espírito, pra sua alma, sabe? Pra sua energia, pra sua vibração, pra você manter a sua mentalidade ciente que aquele negócio dá certo. Você precisa estar nos lugares certos, com as pessoas certas, recebendo o conhecimento certo. E evento tem em todas as cidades. E não é porque você não é de São Paulo, não é de BH, que você não possa ir nos eventos. Basta você se programar. Quantas pessoas fazem bate e volta? Pega um ônibus, chega no evento de manhã, à noite e volta pra casa. Então a gente precisa ter essa autorresponsabilidade também de buscar aquilo que eu tô precisando. Parar de ficar esperando as coisas acontecerem. Parar de ficar esperando alguém te implorar pra você fazer. Recomeça com um motivo pra agir, com uma clareza do que você quer, tá? Pode ser seu carro ou qualquer outra coisa. E aí, depois, o que eu preciso? Todos os dias, gente, outra coisa que eu aprendi no método CIS, você tá ganhando pouco porque você se capacita pouco. A sua vontade de conquistar X coisa, o seu objetivo, precisa ser a mesma vontade de se capacitar e de viver o processo. Então, o que eu voltei? Participar de aulas, fazer muitas aulas. Todos os dias, 2 horas do meu dia, acordava, fazia devocional, eu acordava ali em média umas 5 horas da manhã, fazia o meu devocional, depois do meu devocional, uma aula. Assistia uma aula. Mas eu já sabia o tema. Assistia a aula assim mesmo. Que aí vem outro insight, sabe? Nossa, agora eu vou fazer realmente isso daqui. Você lembra de coisas que você fazia que você não faz mais e que antes dava certo e por aí vai. Criei a rotina
né? Eu vou procurar todos os dias ter disciplina de cumprir a rotina que eu criei. E muitas vezes você não tem disciplina porque você se coloca tanta coisa pra fazer que você não consegue fazer. Então seja gentil com você. Coloca na sua rotina no máximo 6 coisas importantes a serem feitas naquele dia, tá? E nessas 6 coisas importantes você tem que ter uma ação produtiva pra vender e uma ação produtiva para iniciar. O nosso negócio é muito simples. Simples assim. E as outras 4 coisas, né, entre ali trabalho administrativo e coisas pessoais, tá? Depois disso, é fácil fazer? Não, envolve muita crença, envolve procrastinação, sabotagem, envolve muitas vezes falta de ambição, envolve comodismo, não, envolve um combo de coisas até o executar que você não tem noção. Aí é hora, filha, de bater joelho no chão. E fortalecer a sua fé, né? Como que eu fortaleço a minha fé? Ouvindo a palavra de Deus, tá? Não existe outro jeito. Então, todo dia, querendo ou não querendo, eu li o Salmo 119. Todo dia. Ele é gigante, gente. Mas foi meio que uma promessa com Deus, sabe? Todos os dias orar o Salmo 119, querendo ou não querendo. Então, todos os dias, Salmo 119, Salmo 23, né? Não aceitava mais a falta do carro mesmo. Todos os dias, tá? Orava a Deus, pedindo Ele pra me incomodar, pra fazer o que precisa ser feito, pedindo pra Ele me abençoar, pra Ele abrir portas, que se eu fosse atender aquela cliente não atendesse, aquela cliente comprasse pouco, que surgisse vendas inesperadas pra mim, que se eu fosse naquela consultora, se eu passasse ali 4 horas em uma videochamada com uma consultora que falou que queria virar diretora, e ela não mudasse, e às vezes até me bloqueava, ou saía falando mal de mim, ou da Mary Kay, que Deus me abençoasse pra vir novas pessoas com senso de urgência, com gás, com fidelidade, né? Porque às vezes falta pessoas fiéis na nossa vida, né? Pessoas honradas. Então, gente, foi assim, uma constante busca com Deus para Ele me fortalecer. Para que eu fizesse o que precisava ser feito. Para que eu conseguisse ter o dinheiro para poder ter a entrada do meu carro e que depois Ele me ajudasse a sustentar as parcelas desse carro. Aí, depois que eu consegui tudo isso, né? Eu continuei o quê? Indo até as concessionárias. Porque às vezes também a gente quer algo e a gente não tá buscando. A gente tá esperando bater na porta. E na compra do carro, gente, aí vem o final aqui pra gente fechar. Na compra... Ah, outra coisa, tá? A minha tela de celular era: você vai comprar o seu carro. O celular despertava de manhã e a pergunta era: o que você vai fazer hoje para comprar o seu carro? De tarde despertava: o que você tá fazendo para ter o dinheiro para comprar o seu carro? E à noite, o que você fez para você conseguir ter a entrada para comprar o seu carro? Então eu me colocava lembretes o tempo todo para lembrar o meu consciente do meu objetivo, porque senão vai entrar dia e sair dia, você não vai fazer o que precisa ser feito. E isso serve para tudo, para sua corte de vendas, para o seu diretorado, para reformar sua casa. Você tem que se lembrar do seu objetivo, porque senão você cai numa zona de conforto, num comodismo, ou só faz coisas que não tem nada a ver com o que você quer, que é outra coisa que eu falo, a gente tem que ser coerente. As ações que eu estou tendo tá coerente com a meta que eu quero, com o meu objetivo? Os meus pensamentos estão coerentes com o meu objetivo? As minhas palavras estão coerentes com os meus objetivos? Os meus sentimentos estão coerentes com os meus objetivos? Porque senão eu só quero, mas não tô sendo coerente, também não adianta, né? Então, muitas vezes, você quer ser diretor, mas não tá fazendo entrevista de início, tá incoerente. Você quer conquistar uma corte de vendas, mas você passa o dia inteiro criando videozinho, tá sendo incoerente. Por quê? Porque você precisa de ações produtivas pra te gerar vendas, pra você conquistar sua corte de vendas e pra te gerar cadastros pra você virar diretor. E, consequentemente, tudo isso vai te trazer o quê? Mais dinheiro pra você alcançar o seu objetivo final, né? Que é o carro, a casa, seja o que for. Então, eu trazia pra minha consciência o tempo todo o que você tá fazendo pra ter esses R$1.000 a mais de orçamento pra poupar, pra juntar os 20 mil pra você dar de entrada. Depois que eu vi ali, né, que já tinha 10, 15 mil, aí comecei uma busca assim, ó, pelo carro, sabe? Era todo dia mesmo. Tinha domingo, que eu passava o domingo inteirinho pesquisando compra de carro. Aí começa a vir os desafios, as adversidades. Você já tem o dinheiro, mas você não consegue comprar. E às vezes você já tem total capacidade para ser uma corte de vendas, você já tem total capacidade para ser uma diretora e não alcança. Por quê? Coisas vão se levantar, as adversidades vão se levantar. Vocês acham mesmo, né, que todos ao seu redor querem te ver bem? Você acha mesmo, né, que não existe... Se você acredita em Deus, você tem que acreditar que também existe o mal, que também não quer te ver bem. Aí começam as adversidades, muitas vezes na sua saúde, muitas vezes, né, nos desafios com pessoas ao seu redor que te impacta demais. E muitas vezes também as coisas dando errado mesmo. Pra quê? Tudo isso pra você desistir. Aí o que você precisa? Romper isso. Romper isso. A saúde vai ao médico e não aceita mesmo. E se for emocional, voz de comando. Você precisa aprender a ter voz de comando. Não aceita essa enfermidade na minha vida. É só eu falar que vou alcançar tal meta que vem, no meu caso, né? Vinha uma sinusite dos infernos que me deixava de cama. E aí eu falei, não aceito mais isso. Enxaqueca, então falei mesmo, não aceito mais isso. E aí foi na base do médico, do remédio, pra romper essa fase. Então as adversidades, ela vai vir aonde dói o seu calo pra você não romper, pra você desistir. E aonde você não pode desistir. Porque depois que você rompe, né, eu brinco que é igual uma cesárea. Depois que rompe, nasce ali aquela vida maravilhosa, né, que vai ser um benefício pro resto da vida. E assim somos nós pra alcançar qualquer coisa. Na hora de romper, dói.
Mas depois que rompe, passa. E a dor também passa. Então, as adversidades que se levantarem na sua saúde, você vai procurar o médico, vai se enfiar no remédio que ele mandar, vai melhorar a sua alimentação, beber mais água e não aceitar mais ficar de cama e desistir da sua meta por conta de enfermidade. Outra coisa, começou a vir sentimento ruim, começou a vir pensamento negativo, rompe isso, voz de comando, não aceito isso, isso é pra mim sim, é real, é possível e é pra mim. Você precisa aprender a rebater esse sentimento ruim, essa voz destrutiva, esses pensamentos destrutivos e falar mesmo, não aceito isso na minha vida, eu sou capaz, é real, é possível e é pra mim sim. Então, voz de comando. Entre outras adversidades que vão vir realmente, né? Que é você estar muito perto da sua meta de alcançar aquilo que você quer e não conseguir. Mas a pergunta é, você está preparada para receber? Porque Deus só vai te dar quando você estiver preparada para receber. Então, quanto mais você se preparar, inclusive no fortalecimento do não desistir, você vai alcançar. E aí, pra gente finalizar, quais foram as adversidades que se levantaram para mim? Foi eu ir para comprar o carro já com dinheiro e o carro tá vendido. Vocês acreditam nisso? Aconteceu 3 vezes de eu marcar com o vendedor e falar, ó, tô indo, tá? Não. Eu quero, vai ser esse mesmo, mas eu precisava ir pra ver. E aí, gente, de manhã, tipo assim, eu marcava no horário que a concessionária abria, 9 horas. 8h30, o vendedor me ligando. Dona Sueli, te peço desculpas, mas é porque a gente tá na pandemia, eles estão vendendo muito carro online e o vendedor não deu baixa, então esse carro não está disponível. Aí depois, senhora Sueli, me desculpa, mas colocaram no post que esse carro é automático, mas eu fui conferir aqui agora, o carro é manual. Não serve manual? Te dou um desconto, não sei o quê. Não serve, era o que eu queria. Várias adversidades se levantaram, gente, para que eu realmente não comprasse, para vir o pensamento destrutivo do não é pra mim, não é a hora. Ai, é um sinal de Deus que não é o momento, ainda mais na pandemia, né? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou dar conta, né? E o que é que eu fiz? Naquele momento, pela terceira vez, quando eu marquei de ir realmente pegar o carro, pela terceira vez o vendedor me ligou, já eu saindo de casa e falou que não estava disponível, que já estava vendido. Me bateu um sentimento ruim e uma voz destrutiva assim. Será que é Deus me avisando que não é a hora de comprar em plena pandemia? Será que é Deus me avisando que é melhor pra mim deixar isso pra depois? E aí, na mesma hora que veio essa voz destrutiva, veio o que eu aprendo na palavra, sabe? Que é, cadê sua fé, minha filha? Você esqueceu da sua fé? Você esqueceu que as coisas, né, acontecem debaixo de adversidades mesmo? Você esqueceu que na Bíblia fala muito sobre perseverar? Você esqueceu que não existe história de sucesso, não existe conquista sem passar pelo processo e às vezes esse processo vai doer pra ver se você tá preparada pra receber? Naquele momento ali, gente, não tô brincando, aqui nessa mesa, quando o vendedor me falou que o carro estava vendido, naquele momento eu falei, pois hoje eu vou desmarcar minha agenda inteira e eu vou procurar em todos os sites, em todos os aplicativos um carro e agora esse carro vai sair, porque agora é questão de honra. Agora esse carro vai acontecer. Agora eu não aceito mais. Não tô brincando, gente. Eu me lembro perfeitamente. Eu passei o resto do dia procurando, tá? O resto do dia procurando e liga pra um, e liga pra outro, e vai no site, manda e-mail, e manda SMS, e manda WhatsApp. Foi nesse nível. Até que aí surgiu um. E aí eu falei com o vendedor, né? Falei assim, olha, segura ele aí pra mim, pelo amor de Deus. Isso foi no sábado. Saí daqui de casa no sábado pra ir comprar o carro sozinha, sem entender nada. Deus foi tão maravilhoso comigo. Olha como que a gente tem que aprender a fé. Deus foi tão maravilhoso comigo que eu cheguei lá, o vendedor viu que eu não entendia nada. Era um senhor. Gente, eu não entendia nada de carro. E ele foi me explicando, ele foi abrindo o carro, explicando detalhe por detalhe. Nossa, vocês não têm noção. E aí ele falou comigo assim, Suelen, só que hoje é sábado. Pra segurar esse carro pra você até segunda, né, que a gente vai ter que dar entrada na papelada, porque o seu banco não funciona hoje, você vai ter que dar um sinal de pelo menos R$1.000. Só que se não passar a sua ficha pro financiamento, você vai perder esses R$1.000. Aí entra a fé de novo, gente, não, eu quero. Qual que é o Pix? Já fiz ali os R$1.000 na hora. Aí falei com ele, eu vou mandar mensagem pro meu gerente, né, porque assim, segunda, a primeira coisa que ele vê, pois vocês acreditam que no sábado, eu mandei uma mensagem no WhatsApp pro meu gerente. Estou aqui na concessionária, sei que você só vai ver essa mensagem segunda, mas eu já vou te mandar aí tudo que eu preciso, que eu quero financiar o carro. Pois vocês acreditam que na mesma hora, em pleno sábado, o meu gerente respondeu assim, me manda todos os dados que eu vou dar entrada na sua ficha agora. Falei, Mostrei pro vendedor, chama Bruno. Falei, Bruno, meu gerente respondeu. Ele, que maravilha. Só que na nossa cabeça o sistema do banco não ia funcionar, certo? Sabe o que o gerente falou? Não, o sistema funciona normalmente. A gente que não trabalha, eu vou dar entrada aqui agora pra você. Você só passa lá segunda-feira na agência, porque a assinatura precisa ser presencial. Vocês acreditam nisso? Gente, olha que testemunho que eu tô dando pra vocês. Leva isso pra sua vida, pra você conquistar os seus objetivos na Mary Kay, pra você conquistar os seus objetivos materiais. E aí, na segunda, aí tudo certo, já, papelada tudo, na segunda fui lá assinar. Vocês acham que foi fácil, que não apareceu nenhuma adversidade? Cheguei lá no banco, a proposta já feita, no sábado já tinha passado. Eu fiquei mais de 3 horas no banco, pelo simples fato que a proposta que já havia passado,
o banco tava aumentando os juros. E aí o meu gerente falou, pois nós vamos ficar aqui se precisar segunda-feira inteira, porque eu não vou aceitar essa proposta já ter sido aceita e agora o banco querer aumentar os seus juros. Gente, fala se isso não é de Deus. Fala se isso não é de Deus. Mas é de Deus, fruto da minha perseverança. Fruto do que eu me posicionei, fruto do que eu busquei, fruto do que eu não desisti. E não pensa que foi de uma hora pra outra que tudo isso aconteceu, porque não foi esse processo todo dessa brincadeirinha pra comprar o carro, foi mais de um ano. Mas debaixo do mesmo objetivo, debaixo da mesma persistência, debaixo da mesma disciplina, sabe? Assim, sem arredar o pé do que eu queria e do que eu tava fazendo. Claro que tem dias que a gente procrastina, claro que tem dias que a gente é indisciplinada, mas os seus dias maus, os seus dias de desânimo, os seus dias de indisciplina, os seus dias de falta de rotina não podem ser maiores do que os dias de fé, ânimo, rotina, disciplina, entende? É ser humano você errar. Porém, você não pode passar a maior parte do seu tempo alimentando os seus erros. E aí, pra finalizar, fiquei mais de 3 horas ali no banco com o gerente tentando realmente aprovar aquela proposta. Eu fiquei leve, sabe? Falei, vai dar certo, vai dar certo. Nesse dia, desmarquei minha agenda toda. Ele falou assim, se você precisar ir trabalhar, você pode ir, depois você volta. Falei com ele, não, já desmarquei todas as minhas clientes, que na hora que essa proposta ficar disponível aí, eu já quero estar aqui pra assinar, que é pra não ter erro. Ele, então, beleza. Daí, a pouco, ele vira pra mim e fala, Suelen, consegui. Ficou um pouquinho maior a parcela, mas eu me lembro perfeitamente. A diferença na parcela deu de R$5. Ele falou, realmente, não consegui fechar na taxa, que o sistema já havia aprovado, mas eu consegui essa daqui, que tá dando uma diferença de R$5 na parcela, que eu também não queria aceitar, porque R$5 na parcela a mais parece pouco, mas em muitos anos é muita coisa sim. Mas foi o que eu consegui, porque eles realmente justificaram um tanto de coisa lá, enfim. E aí eu falei, não, tá ótimo, né? Saí de lá assinada, e aí na mesma hora o dinheiro já caiu na concessionária. O que eu fui fazer? Buscar meu carro. Detalhe, a pessoa nem sabia dirigir ainda direito. Aí o que eu fiz? Liguei pro meu... Gente, olha só. Liguei pro meu instrutor e falei com ele, olha, acabei de comprar meu carro, eu não tenho ninguém pra ir buscar comigo, eu tô muito insegura de voltar dirigindo com ele. Aí ele falou, tô fechando aqui agora e indo com você. E ele foi comigo, vocês acreditam? Chegamos lá, vim dirigindo, e aí eu falei, não acredito que dirigir carro automático é assim, porque é muito fácil, precisa fazer nada. Ele, pois é, Suelen, você mereceu. Então, gente, eu não tô aqui pra ostentar, tá? Eu não tô aqui pra te falar que eu sou melhor que você, livre de mim isso. Eu tô aqui pra te falar que tudo que eu te ensino são experiências que eu vivi. Tudo que eu te ensino foram coisas que muitas vezes eu tive que pagar pra aprender. E às vezes coisas bobas que eu paguei fizeram muita diferença pra mim. E às vezes coisas que talvez você acha bobagem, que é o mínimo, que é o óbvio, que eu tô aqui compartilhando com você, talvez é o que vai fazer diferença pra você. Então, se posiciona pra você, se posiciona pra Deus. Fala o que você quer com esse negócio Mary Kay. Fala quanto que você quer de lucro com esse negócio Mary Kay. Quanto que você quer fazer de dinheiro com esse negócio Mary Kay. Se abra pra ser uma corte de vendas. Porque se você só quer as vendas nesse negócio, então seja boa nas vendas. Dê o seu melhor pras vendas. Tenha riquezas, né, com as vendas. Alcance objetivos materiais que você não tá alcançando. Começa agora a alcançar com suas vendas. Então trabalha pela sua corte de vendas. E se você não havia pensado em ser uma diretora ou já pensou em ser uma diretora, começa sim a trabalhar por esse diretorado. É mais dinheiro no seu bolso. Larga esse medo, essa insegurança, sabe? Essa crença de não vou dar conta, de que não tenho mais ânimo pra isso, de que não quero isso. Larga isso da sua vida. Liderança é bênção de Deus, sabe? É você poder contribuir com as pessoas, é as pessoas contribuírem com você pro seu desenvolvimento e é mais dinheiro no seu bolso pra você alcançar os seus objetivos. Você já tá dentro desse negócio mesmo, por que não trabalhar pra ser diretora? Não faz sentido, né? Pra conquistar viagens, carro rosa, flexibilidade de horário, qualidade de vida e todas mais coisas que a gente conquista com essa liderança. E pega esse vídeo, assiste tudo de novo, de coração aberto, pede a Deus para que eu fale ao seu coração, né? Assiste de novo, anota tudo e peça a Deus coragem, ousadia e sabedoria para colocar em prática, tá? Porque esse ano ainda, se você acreditar, você pode ter o seu melhor ano no seu negócio Mary Kay, você pode ter sua melhor fonte de renda e você pode sim começar aí, né, a construir uma vida financeira melhor para você comprar o seu carro, ou reformar sua casa, ou dar entrada no seu apartamento, ou sei lá, pagar uma viagem dos seus sonhos, tá bom? Seja ter dinheiro pro que você quiser. Usa esses passos, tá bom? E não aceita que não dê certo pra você. Fala mesmo com Deus. Se deu certo pra ela e eu estou fazendo do mesmo jeito, eu tô fazendo o que precisa ser feito, eu tô moendo meu orgulho, eu tô de fato fazendo tudo que ela ensinou, se o Senhor abençoou ela, me abençoa também, tá? Isso não é inveja, isso não é comparação, isso é modelagem, isso é posicionamento, isso é sabedoria, combinado? Beijo, qualquer dúvida, tô aqui à disposição.